Bem-vindos a mais um podcast do Guia Empreendedor. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que vai falar pela primeira vez com a gente de um tema inédito aqui, que é relações públicas. Ceci, muito bem-vinda. Obrigada a você. Espero que o nosso bate-papo aqui renda muitos aprendizados para o nosso ouvinte e que você possa esclarecer as dúvidas que até eu tenho aqui, tá bom? Obrigada. Vou te apresentar rapidinho e aí você toca o barco com um monte de perguntas que eu já tenho aqui para você, tá? Gente, a Ceci, ela é CEO do Grupo Fala. Ceci, explica pra gente o que é o Grupo Fala hoje em dia. Hoje em dia, né? Porque a gente já mudou muito. E tá ótimo. Bru, primeiro, obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui com você. Espero que seja o primeiro de muitos, entendeu? Então já vou adiantar, gente. Esse é o episódio 1 de 10. Perfeito, tá? Perfeito. O Grupo Fala é um hub de comunicação. Hoje nós somos formados, né? O grupo formado por 3 agências. Fala Criativa, que é a nossa agência de relações públicas. E aí aqui a gente trabalha com empresas ligadas à inovação. Temos a Fala Labs, que é o nosso braço que começou muito focando em social media, mas hoje a gente olha para conteúdo, para estratégia de marca também. E é interessante porque na Labs a gente trabalha tanto com a empresa quanto com pessoa física, que também a gente olha como uma marca. E nós temos também a Fala You, que é a nossa agência de relações públicas focada em personal branding, né? Então a gente também olha na You para a pessoa como marca. Tá? Então, são as 3 agências, são 3 agências que possuem, né, assuntos distintos, que trabalham, né, com times distintos também, mas que são extremamente integradas. E quando a gente fala de comunicação, isso é muito importante, né? A integração ali entre todas as possibilidades que uma marca tem ao olhar para a parte de comunicação dela. Ceci, esses dias eu vi que você foi numa universidade explicar para os futuros estudantes, né, sobre as carreiras. Na verdade, você foi numa escola. Foi numa escola. Desculpa, Você foi numa escola participar ali de uma dinâmica onde os alunos poderiam entender um pouco mais sobre as carreiras que eles podem escolher na universidade, certo? Como que você explicaria o que é um RP para um aluno que está querendo escolher um curso agora? Acho que tem um ponto que é interessante, Bru, porque assim, relações públicas, né, é um conjunto, né, de práticas onde uma marca, seja ela uma pessoa ou uma empresa, por exemplo, ela pode se conectar com o stakeholder dela. Né? Então, relações públicas é um conceito bem amplo, tá, na parte de comunicação. Então, falando do que nós fazemos hoje, para mim, né, na realidade das nossas agências, a gente auxilia tanto pessoas quanto empresas a se conectarem, né, com o seu stakeholder, a se conectar e a se posicionar da melhor maneira, né, com aqueles diversos públicos. Tá? Então, quando a gente olha para práticas dentro do RP, a gente também tem algumas segmentações. Tá. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um trabalho de relações públicas, a gente está olhando também para um trabalho voltado para assessoria de imprensa, para conexão por meio de influenciador digital, por exemplo. Né? A gente está olhando para uma comunicação voltada para as redes sociais também. Tá? Então, assim, o RP ele é bem amplo e vai depender muito do objetivo que uma marca tem. Qual que é o objetivo que aquela marca tem? O que a gente vai utilizar dentro dessas vertentes de relações públicas. Tá, perfeito. E eu estou entendendo que é um trabalho de 2 vias, né? Tanto vocês podem auxiliar o seu cliente a ser visto, sendo assim muito simplista na definição, ou você pode ser também a porta de entrada de quem quer chegar no seu cliente, tá certo? Mais ou menos isso? A gente vai fazer conexão. Tá. Né? Então, quando a gente entende o objetivo que uma marca tem, né? Vou começar a dar exemplos mais práticos que eu acho que pode facilitar. Tá bom. A gente tem uma empresa, por exemplo, B2C, que é um marketplace. Né? O marketplace ele vai ter que conversar com as 2 pontas, o consumidor e o prestador de serviço, por exemplo. O trabalho de relações públicas vai ajudar essa empresa, que é um marketplace, a se conectar com os 2 lados. E aí o nosso papel é entender quais as estratégias que nós vamos utilizar para chegar nessas 2 pontas. Tá. Porque se eu for conversar, por exemplo, com o consumidor final,
A minha mensagem ela é uma e as formas que a gente vai ter para se aproximar dele é uma também, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer um trabalho de assessoria de imprensa, eu posso trabalhar por meio do influenciador digital, a gente pode dar uma sugestão de um trabalho dentro de um evento, a gente pode falar para a pessoa, para aquela empresa fazer um trabalho de marketing offline. Então, a gente vai direcionar o cliente para possibilidades que existem para ele se conectar com o público final. E tem o outro lado, por exemplo, que a gente precisa conectar essa empresa com o prestador de serviço, que é também um público completamente diferente. Então, o nosso papel também é direcionar como que vai ser feita essa estratégia para essa empresa, né, ter essa conexão. Tá. Então, vamos supor, uma empresa de médio porte, B2B, tá? Vamos dificultar aqui, chama vocês para trabalhar, para ajudá-los a fazer um reposicionamento de marca. Que tipos de serviços que estão dentro desse trabalho? Eu estou tentando ajudar o empreendedor que está nos ouvindo, porque muito ele deve ouvir: você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter um não sei o quê. E ele fica perdido, né? Ele fala, será que eu tenho que ter mesmo? Será que meu sucesso não está vindo porque eu não tenho? Quanto custa? Enfim, dá um norte para esse empreendedor, para ele poder analisar sozinho se realmente ele está precisando ou não de uma ajuda desse porte. Essa é uma dúvida bem comum, né? Eu sou o comercial das agências, então assim, eu escuto esse tipo de dúvida todo dia. Tem um ponto que eu sempre falo, eu bato numa tecla e eu vou até às vezes contra as pessoas do meu mercado, tá? Porque assim, sim, assessoria, trabalho de RP é para todo tipo de empresa, porte, mercado. Só que não adianta um empreendedor, por exemplo, contratar uma agência achando que a agência vai ser a solução de todos os problemas. Eu não estou vendendo, vou contratar uma agência. Eu preciso atrair talento, vou contratar uma agência, né? É muito importante que esse empreendedor ele dê um passo para trás, ele se conheça muito bem. Se ele está passando por um processo de rebranding, por exemplo, por que ele está passando por um processo de rebranding? Isso precisa estar muito claro na cabeça dele. Né? Então, por que ele está fazendo aquilo? Com que objetivo? E onde ele quer chegar? A partir do momento que ele tem essas respostas, ele vai começar a entender com quem que ele vai falar. Então, para quem que o produto dele serve? Né? Então, para quem que ele vai falar? Ele vai criar ali aquelas personas, né? Ele vai entender quem são os concorrentes deles. Então, ele vai se entender muito bem em relação a eu faço isso diferente do meu concorrente. Mas se ele não tiver todos esses dados, vocês conseguem ajudá-lo a ter? Conseguimos. Entendi. O ideal é que que essa empresa ela já chegue para a gente com essas respostas, tá? Porque a gente vai sentar com ele, vai levantar esses questionamentos e a gente vai receber esse direcionamento. Tá? Quando eles não têm essas respostas, né, a agência vai dar um passinho para trás para tentar levantar tudo isso, tá? Para quando tiver com todas essas informações nas mãos, aí a agência consegue traçar as estratégias olhando para a parte de relações públicas. Tá? Então, é extremamente importante que essas respostas elas estejam na ponta da língua do empreendedor. Tá? E às vezes, no empreendedor, do time de marketing, tudo isso. Tá? Então, eu preciso conhecer a empresa, eu preciso entender para quem que ela vende, eu preciso entender quem que é aquela companhia no mercado, então diferenciais ali perante concorrentes, por exemplo. A partir disso, a gente vai traçar as estratégias. E aí, as estratégias que a gente fala aqui também podem ser inúmeras, né? Alguns pilares diferentes. Hoje, na Fala Criativa, que é a nossa agência de RP, que tem foco em empresas, a gente trabalha por meio de 3 frentes, tá? Imprensa, assessoria de imprensa, eventos, então a gente começa a mapear eventos que podem ser interessantes, né, para aquela companhia, e aí aqui a gente está falando muito de mapeamento de palestra para porta-voz, porque é importante que ele esteja ao lado de outros players, né? E tem um trabalho de marketing de influência, tá? Hoje são os três pilares que a gente olha dentro de um trabalho de RP, que são pilares que a gente acredita que são importantes para uma companhia olhar nesse processo de posicionamento de marca. Perfeito. Quando alguém contrata uma assessoria de imprensa, tem aquela ideia de que no mês seguinte vai aparecer uma matéria dele na revista. Isso não é verdade. Explica um pouco o que acontece, o que é isso? É um problema da expectativa? Como que
consegue se cavar, entre aspas, uma matéria? O que gera interesse da mídia? Explica um pouquinho para dar uma baixada na expectativa. Gente. Acho que o primeiro ponto que é interessante compartilhar é que a imprensa mudou muito, né? Os últimos 5, 7 anos, né? O papel da imprensa ele mudou demais. E é muito importante que a pessoa que vai contratar uma assessoria tenha isso em mente. Porque antes a gente tinha como possibilidade de assessoria de imprensa uma inserção numa TV, numa rádio, na revista, ponto, no jornal, né? Hoje, imprensa é muito mais amplo. Então, hoje, quando a gente está falando de... É orgânico, né? É orgânico, acho que a gente daqui a pouco pode falar sobre isso. Beleza. Mas a gente tem possibilidades aqui de inserções que vão além da TV, do rádio e da revista. Né? A gente está falando ali canal de podcast, do canal de YouTube, da presença dos veículos nas redes sociais. A gente está falando aqui de newsletters que são mega segmentadas, com conteúdos super ricos. Né? A gente está falando do digital, que está muito forte. Então, é muito importante que quem vai contratar uma agência de assessoria de imprensa, onde o core business é o trabalho na imprensa, entenda que, às vezes, é muito mais estratégico aquela pessoa sair numa matéria, né, num podcast, né, dar uma entrevista num podcast do que sair na revista. Com certeza. Então, é importante que a pessoa entenda isso. O trabalho da assessoria de imprensa normalmente também é um trabalho orgânico, ou seja, a gente não paga para estar numa matéria. Tá? Quando isso acontece, isso se chama branded content, né, onde uma marca compra um espaço dentro do veículo e sai como uma matéria, vamos dizer assim, tá? Numa linguagem mais simples. Então, é algo que é importante o outro lado entender essa expectativa, né, do que é a imprensa e possibilidades. E tem um ponto importante que, quando a gente está falando de um trabalho orgânico, a gente depende do outro lado. Então, quando o assessor ele monta uma pauta, levanta as informações com a empresa, então números interessantes, números relevantes, informações que, né, importantes para o mercado, vai montar uma pauta, vai vender aquela pauta para um jornalista, né? Primeiro, o jornalista ele tem que estar aberto àquilo, tem que gostar daquela informação, e aquela informação ela tem que ser uma informação que vai também beneficiar o leitor daquele veículo. Então, é importante que quando você está conversando, né, o assessor está conversando com o veículo, ele entenda quem que é o público que aquele veículo abrange. Se minha empresa fizer 10 anos de aniversário, algum jornalista vai se interessar? Depende muito. Na verdade, assim, isso por si só não é uma notícia, né? Então, a gente tem que entender o que é notícia. Se a gente está falando de 10 anos, aí com isso a gente fez um IPO, né? Demos um passo super importante. Isso é notícia. Sim. Então, o assessor, ele tem um papel muito de consultor para aquele cliente, né? Consultor de comunicação, de falar, olha, isso que você tem não é uma notícia. Porém, se a gente, né, optar por ir por um viés mais de atualização de mercado, levantar números, levantar informações, a gente pode transformar esses 10 anos, né, no segundo item ali dentro de uma notícia macro, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Tá? Então, a gente tem um papel muito importante de alinhar essas expectativas com o empreendedor, porque é normal que o empreendedor ache que tudo que aconteça dentro da empresa dele é novidade, é importante, filho, né, todo mundo quer saber. Claro, mas aí isso a gente pode levar por outros meios. Eu vou usar minha rede social para falar dos meus 10 anos, contar histórias, escutar o que está acontecendo aqui dentro. Putz, tem um colaborador que está há 10 anos com a gente, vamos escutar essa pessoa. Né? Então, assim, acho que é importante que a gente entenda o que é notícia. Por exemplo, eu como leitor, eu ia gostar de ler aquilo que aquela empresa fez 10 anos? Fez 10 anos e... Exatamente. A gente se coloca do outro lado também. Você clicaria nesse link, né? Exatamente. A Thay até me provocou nesse sentido. Eu sempre trago isso para o meu cliente. Se ele clicaria naquele link, ou seja, se é interessante ou não. Exatamente. E Cécia, o que você vê de erros básicos, assim, de algumas empresas cometendo em comunicação externa? Você consegue elencar alguns aí para a gente
trazer de lição para o nosso empreendedor, do tipo, não vá por esse caminho, a questão do uso das redes sociais, talvez, perfil de LinkedIn, ou grandes... Não sei, estou aqui já... Não, tá. Vê aí o que passa pela sua cabeça de erros para a gente poder ajudar o empreendedor que está nos ouvindo com algumas dicas fáceis, pelo menos de como não fazer, né? Algumas coisas. Acho que o primeiro ponto, assim, que eu acredito, porque, assim, às vezes, o empreendedor ele vai ter que optar por investir em algumas frentes, né? Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. A assessoria é muito caro. O trabalho de comunicação é caro. Eu não tenho isso agora. Tem que entender o que é prioridade para o negócio, né? Porque o que eu sempre falo é que um trabalho de comunicação ele precisa ser pensado a médio e longo prazo. Não adianta, sendo bem honesta, uma empresa pegar budget para investir numa assessoria por 2, 3 meses e achar que aquilo vai ser a solução do problema, porque não vai. Então, é melhor ele não investir por 2, 3 meses, esperar um pouquinho mais, né, para conseguir investir depois por um tempo maior. Porque o que eu sempre falo, o trabalho de uma assessoria, por exemplo, de uma agência de relações públicas, ele não tem prazo de validade. O que vai acontecer é que os objetivos que aquela empresa tem, eles mudam. E aí o papel da agência é entendendo os objetivos que a empresa tem para ir mudando ali, né, o trabalho e as estratégias utilizadas. Então, o primeiro ponto é entender que uma empresa bem posicionada, uma empresa que tem uma boa reputação, ela vai começar a colher frutos. Só que não adianta o empreendedor pensar que uma reputação ela é construída do dia para a noite. Com certeza. Então, o ponto 1 é esse. Pensem num trabalho de comunicação a médio e longo prazo. E o que envolve a reputação de uma empresa? É como ela é vista. Tá, né? como ela então, é vista, tá bom. É muito importante que quando a empresa, ela primeiro tem que ter valores muito claros. Hoje a gente cada vez vê, né, pessoas consumindo um produto, um serviço de empresas que elas acreditam, empresas que têm os mesmos valores. Né? Eu sou vegana, eu não vou consumir, por exemplo, uma empresa que faz testes em animais. E a partir do momento que aquela empresa ela se posiciona também como uma empresa vegana, livre de qualquer toxina, uma empresa, de repente, que faz parte do sistema B, toda a comunicação dela vai ser construída com base nesses pilares que são fortes para ela e para o consumidor dela também. Tá? Então, quando a gente pensa, né, numa construção de reputação, a empresa, aquilo que eu falei no início, ela precisa se conhecer. Para quem que ela está vendendo? Com base nisso, se eu sei que o meu cliente é normalmente o cliente que é um cliente vegano, que está preocupado também com o meio ambiente, sustentabilidade, então o pilar de ESG precisa ser um pilar muito forte na minha empresa. E tudo isso, né, vai começar a guiar a comunicação de uma companhia. E isso é de dentro para fora. Não adianta uma empresa também, né, começar a vender algo que ela, na prática, não está fazendo. É algo que a gente fala muito, né? Vou dar um exemplo, assim. Vamos falar sobre, por exemplo, diversidade. Né? Uma empresa quer levantar bandeira, falar sobre diversidade. O que ela faz dentro de casa que corrobora com isso? Que mostra que, de fato, ela é uma empresa diversa. Porque tem muita gente que na rede social fala que faz e dentro da companhia não tem nenhum tipo de movimentação. Então, é importante que a empresa ela faça e fale e faça, né, o que ela se propõe. Tá? Então, reputação tem a ver com isso. Isso vai até... pode ser um tiro no pé, né? Porque se de dentro de uma empresa dessa que enxerga esse movimento só externo e não interno, pode vir uma denúncia ou um comentário numa rede social que vai abalar toda aquela construção de castelo de areia, mesmo de uma imagem fake, né? Não vale a pena, eu estou entendendo isso. Totalmente, né? Acredito que a gente, por exemplo, né, nos últimos 2, 3 anos, né, isso ficou muito mais evidente. Né? Quando vem uma pandemia, por exemplo, onde as pessoas estão cortando custos, as pessoas elas estão, né, mudando um pouco dos valores, o que faz sentido na minha vida, isso tem um reflexo muito grande em como as pessoas elas consomem um conteúdo, consomem um produto ou um serviço.
né? E o conteúdo também. Que querendo ou não né? Então, é algo que a gente, nesses últimos 2, 3 anos, a gente viu a necessidade de cada vez mais as empresas realmente elas se conhecerem muito bem, elas se posicionarem de uma forma bem feita ali, né, para conversar com as pessoas, gerar diálogo, isso é importante, né, gerar diálogo com o público dela, com o leitor dela ali. Então, assim, é algo que reputação, assim, gente, não se mede. E aí, quando a gente está falando de erros, né, que olhando para a pergunta, né, então é olhar a comunicação como algo passageiro, não é, né? É também querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque se uma empresa está começando, é importante que ela entenda quais os canais que ela vai colocar uma força ali. Eu falo muito, assim, quando empresas que... eu quero contratar tudo. Né? Quero agência de PR, fazer marketing de influência, quero estar no evento, eu quero começar social media, quero fazer tudo. Você tem alguém dentro de casa, internamente, que vai conseguir dar suporte para todas essas frentes? Sim. São muitos dados, né? Uma atenção o tempo inteiro em relação às respostas. Não sei, tô imaginando que seja esse tipo de problema. Também. Né? Acho que é um problema onde, assim, se essa empresa vai contratar a agência para fazer tudo isso, uma agência vai ter alguém dentro de casa, por exemplo, para dar suporte para essas agências? Tá. A gente vai conseguir, por exemplo, ter tempo das pessoas, do CEO, do executivo, para começar a levantar informações junto com a agência? Se o executivo quer começar a estar na rede social, ele tem tempo para isso? Né? Então, assim, são inúmeros fatores. Então, às vezes, é melhor para uma empresa que está começando a olhar para isso, escolher e elencar uma frente para fazer bem feito do que fazer meia boca com todas elas. Eu quero estar em todas as redes sociais. Calma. Por que a gente não faz uma bem feito, vai para a segunda, depois terceira? Porque não adianta também uma empresa achar que o mesmo conteúdo que ela vai colocar lá no Instagram dela vai ser usado no LinkedIn, no TikTok, no Twitter e no YouTube. Não vai. Né? Então, é algo que eu sempre falo muito, que vamos primeiro dar passo a passo, sabe? Degrau por degrau, para entender como que a gente consegue depois aumentar esse escopo de trabalho, por exemplo, né? E que vai fazer sentido. Porque, às vezes, durante um mês vai ser bem feito, tudo aquilo ali, mas depois é aquilo. Não tem verba, não tem gente, não tem informação, sai cortando. Aí tem um canal de YouTube que começou legal por um mês e depois não tem mais nada. Né? Então, acho que esse é um segundo erro que, normalmente, o empreendedor que está começando a olhar para isso faz, que é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu acabei de lembrar de um caso. Eu estava dando uma revisada na nossa comunicação interna, na nossa parte de tecnologia, e o último post das nossas empresas tinha sido, sei lá, em julho do ano passado. Falei, gente, desativa essa conta agora. Para que tá lá? Para o seu cliente ou para o seu próprio colaborador buscar, ver que a rede social está abandonada e ainda sair com essa impressão ruim, né? Quantas vezes você já não entrou em alguma página que viu que tinha um post, né, super antigo, e falou, será que existe ainda? Tá funcionando? Tá? Né? Porque hoje a rede social é sua vitrine. Se você não atualiza, se você está no verão e está com a vitrine do inverno, você fala, gente, a empresa não está bem. Exatamente. Então, é essa imagem que passa. Então, na hora, eu até falei assim, desativo, gente. Justamente por conta desse impacto, né? Exatamente. Não dá para olhar essas questões a curto prazo. E aí, Bruno, só para me permite assim, só mais um terceiro ponto que eu acredito que pode ser interessante, é que quando também assim, um empreendedor está começando a olhar para a parte de comunicação, ele tem uma falsa impressão, né, que uma agência de PR, por exemplo, eu vou contratar uma agência de PR porque eu quero vender mais. Normalmente vem esses questionamentos. Tô atrás de vocês porque eu quero começar a vender mais e eu acho que isso daqui vai funcionar. E aí a minha resposta sempre é o vender mais acontece porque você contratando uma agência de comunicação, de relações públicas, de assessoria, você vai começar a conversar com o seu consumidor por um canal novo. E aí, o trabalho de PR, consequentemente, foi o que eu falei, vai te ajudar na parte de reputação e posicionamento de marca. Uma empresa bem posicionada,
com uma reputação positiva e que está conversando com um público por outro canal, que não é o que ele estava acostumado antes com marketing digital, por exemplo, tende a trazer mais leads, por exemplo. E aí a venda é uma consequência, né? Então, a minha sugestão sempre é mudar um pouquinho da cabeça, né? O Relações Públicas é um meio para aquilo acontecer. Com certeza. Você usou uma palavra que eu também sempre defendo, a parte de construção. Né? Realmente, você não vai chegar lá no final sem começar agora. E, ao mesmo tempo, se você também não continuar essa construção, você também não vai chegar nem no meio da obra. Você vai parar ali na primeira laje, né? E a gente trabalha muito com erro e acerto também, né? Por exemplo, se a gente... né, uma marca contrata a gente para fazer uma estratégia de influenciador. A gente sabe que a gente quer conversar com o público XYZ, tal idade, que densidade demográfica tal, que mora em tal lugar. A gente tem essas informações. A gente levanta pessoas, influenciadores, por exemplo, que nós acreditamos que conversam diretamente com aquele público. Com certeza. Vão ter momentos que isso vai funcionar muito e vai dar certo e nós vamos colher bons resultados. E, às vezes, a gente se engana também. Perfeito. Perfeito. E aí... A Tainá ali atrás deve estar assim, né? Mas é isso, né? Acho que é teste. Né? A gente já tem um caso, que eu não vou citar nomes, mas assim... Crente que a gente já ia ter um furo aqui. Não vou citar nomes, mas... né, a gente fez uma estratégia uma vez para um cliente que era um marketplace de beleza. E a gente contratou uma influenciadora, nome super hypado, forte. Eu já sei que falava direitinho com o público que a gente queria. A gente não foi usado um voucherzinho sequer daquela pessoa. E a gente começou a entender depois os motivos. Então, depois a gente optou por conversar com influenciadoras menores, que tinha uma relação muito mais íntima com a seguidora dela. Foi sucesso. De confiança. Exatamente. Então, a gente tem que entender muito bem quais são os objetivos que a gente tem, por exemplo, para funcionar, né? Não, no passado, a gente também tinha um marketplace e chamamos uma mega atriz para fazer a propaganda. Claro, não foi uma decisão minha, né? Mas eu fiquei observando e falei, gente, essa pessoa não se comunica com o público desse marketplace, que é um público de empreendedores que estão buscando sistemas. Óbvio que o resultado foi 0 e o investimento altíssimo. Então, assim, é um erro bem básico, né? Você não acha dessa questão de identificação de público? Não, identificação de público, sim. Mas em relação à entrega, por exemplo, de um influenciador, não. Tá. Entendeu? Eu também tenho um outro exemplo. Um amigo meu tem concessionária em Brasília e ele contratou o Gustavo Lima. Não, falando o nome aqui. Não pode? Pode. Mas... O problema é seu. Não, tudo bem. E assim, Gustavo Lima foi processar alguém. Mas você tem toda a razão, porque ele falou assim, você falou assim, pô, dá para errar. Justamente, quem que achou que ia errar contratando ele para fazer uma venda de curso? E o erro foi esse, porque quem estava assistindo a live falou assim, não, esse público não quer pensar em trabalho agora. Ele quer curtir a live, que era uma live de sertanejo. Então, assim, a conversão em cursos que estava acontecendo durante a live do sertanejo foi zero. Mas foi nesse caminho, assim, a pessoa talvez fosse ideal, mas para fazer aquela venda, não. Exatamente. Enfim. Exatamente. Você trouxe um assunto que para mim ainda é uma incógnita, queria que você explicasse um pouco, que são esses perfis de executivos na rede social. O que está acontecendo? As empresas estão buscando que os seus executivos tenham um perfil na rede social ou são os próprios executivos que querem? O que está acontecendo? Isso é uma estratégia de marca, né? Eu acho que um ponto que é interessante, tem uma pesquisa, depois eu até compartilho com mais detalhes, assim, que mais de 90% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa, elas apontaram que empresas que têm executivos ativos numa rede social são mais confiáveis. Entendi. E aí tem um ponto que é extremamente interessante, que é um clichê que eu amo, que pessoas se conectam com pessoas.
né? Então, quando a gente tem uma empresa que tem executivos numa rede social se conversando com o seu público, isso gera uma conexão muito grande. E aí aqui a gente pode criar até estratégia para entender qual que é o público que aquele executivo vai conversar. Né? Então, vai ser o executivo que é da área de RH, por exemplo. Ele está onde? Ele conversa diretamente com quem? Com o público interno da empresa. Né? Então, começa a gerar essas conexões. E nesses últimos 2, 3 anos, que eu venho batendo muito nessa tecla, porque o mercado de comunicação mudou nesses últimos 3 anos, as empresas também começaram a perceber a importância que o executivo, né, quando a gente fala de um porta-voz, a gente está falando de uma pessoa que representa diretamente uma marca. Perfeito. Então, ele representa essa marca em todos esses âmbitos. É na rede social dele, é quando ele está num evento falando, é quando ele está num evento de networking. Então, tudo isso é algo que a companhia se beneficia quando a gente tem executivos muito bem posicionados. Né? E quando a gente fala de um posicionamento, tem uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, Bru, mas o executivo ele precisa estar lá no TikTok, ele precisa estar lá no Instagram, e aí, o que acontece? Minha resposta também vai um pouco contra o que muita gente fala, que não. Depende do perfil do executivo. Se eu tenho um executivo, por exemplo, de um CTO, por que ele vai estar lá no TikTok dele tentando fazer, sei lá? Não. Depende da estratégia. Quando a gente não entende o motivo do por que a gente quer que aquele executivo esteja ali, a gente não vai criar a estratégia da melhor maneira. Né? Então, é o que eu venho batendo na tecla de não adianta estar em todos os lugares fazendo a mesma coisa. Tem que se conhecer. Com certeza. Tá? Então, a gente acredita muito na força que o trabalho de um executivo, muito bem posicionado no LinkedIn, traz para a companhia. Isso assim, é inevitável. Mas vai depender também dos temas que aquela pessoa vai abordar. Não adianta também falar sobre tudo. Tem uma questão também importante que cada rede social abrange um tipo de público. Exatamente. Né? Então, talvez se ele for o executivo de uma empresa que quer se comunicar com jovens, né, e tem a disponibilidade de perfil para fazer, legal que esteja lá. Disponibilidade é uma palavra maravilhosa, porque assim, não adianta, né, o executivo achar que vai contratar alguém para fazer o Instagram dele e que ele nunca vai aparecer ali. Não, o Instagram precisa que ele esteja, que ele participe, que ele mostre a cara, que ele, né, esteja lá nos stories. Então, ele precisa também conhecer qual que é a dinâmica da rede social que ele está olhando. É muito claro quem usa a rede social de forma terceirizada e quem usa de verdade, né? E os terceirizados devem ser só um portfólio, porque ninguém tem interesse em ver aquela coisa muito montada. Terceirizada que você fala é alguém fazendo por ele. Sim, sim. Então, isso depende muito, porque tem executivo que tem alguém fazendo por ele e que é 100% real. Ah, tá. Fica ali acompanhando a pessoa mesmo. Exatamente. Ah, tá. Entendi. Então, assim, claro, se eu contrato uma empresa para fazer só os meus templates ali, sem pensar em estratégia, é uma coisa. Tá. Mas se eu tenho alguém que me ajuda, que vai na reunião comigo, que começa a filmar, que é a pessoa que, tipo, senta comigo e fala, grava sobre isso aqui agora. E ela depois vai usar. Tá. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Quero Conheço muito. vários empresários que tem alguém que full time ali, que faz a rede social e que você não dá. Entendi, isso, legal. Né? Vai depender muito da ajuda, vamos dizer assim, que o empresário tem para fazer aquela rede. Com certeza. Claro que quando ele contrata alguém para fazer um LinkedIn, esse contratado, né, a agência, por exemplo, consegue trabalhar com um pouco mais de autonomia, de novo, pela dinâmica que o LinkedIn tem. Ele não precisa ficar gravando todo dia vários stories, né? Não, Sim. O LinkedIn trabalha com uma outra pegada ali, né? Tem um outro formato. E a gente também consegue entender quais são formatos interessantes pelo perfil do executivo. Né? A gente está criando agora uma estratégia para um executivo nosso, que ele é um cara mais sério, ele é uma pessoa mais centrada, de um mercado mais quadrado, vamos dizer assim. Né? Então, a gente está criando uma estratégia de newsletter para ele, dentro do próprio LinkedIn, onde a gente vai se aprofundar em conteúdo. Ele não vai ficar fazendo post todo dia de frases de impacto, de boa semana, de frases motivacionais. Não, o objetivo não é esse. A gente está olhando para conteúdos mais densos,
mais educativos, com referências que ele vai começar a trazer de fora. A cada 15 dias, uma newsletter super legal para os assinantes ali dentro. Então, a gente consegue ter também, pensar em estratégias dentro de uma mesma rede, o LinkedIn, por exemplo, mas que vai, a depender do perfil daquele executivo, a gente vai começar a usar de maneiras distintas. Então, esse executivo, o foco é conteúdo, artigo, técnico. Né? Já tem outros executivos onde eu preciso me aproximar, né, do colaborador dele, atrair talento. Então, assim, eu preciso ter uma outra linguagem. Né? Eu preciso ter uma outra linguagem. Então, é algo que a gente também começa a entender, de novo, objetivo, com quem que a gente vai falar e quais são, né, as ferramentas dentro daquela rede social que a gente vai utilizar. Porque não é copia e cola. Tem muita gente que chega, eu quero ter uma rede social igual do fulano. Ah, lógico, vai lá. Vai lá. Às vezes a pessoa... Você é igual o fulano, Exatamente. Né? Assim, as pessoas elas precisam entender que elas são únicas e elas precisam entender quais são esses pontos únicos que elas possuem para elas levarem para fora. É isso que vai gerar conexão com o público dela. Com certeza. Eu vejo que os perfis que mais têm engajamento, né, são os perfis com muita autenticidade. Totalmente. Né, que realmente vai ao encontro daquilo. A pessoa se conecta com aquele jeito, com aquela forma de falar, com aquelas atitudes, né, que muitas vezes pode parecer estabanado, pouco protocolar para alguns, né? Mas é isso que pega as nuances, né, muito pessoais de cada um. Exatamente. Então tem muita gente que fala, pode isso, não pode isso. Gente, seja você. É isso que vai ser o teu diferencial. É você ser você mesma, né? Ser autêntico, não querer ficar copiando, né? Conteúdo do outro. Vou pegar aqui agora, Ceci. Antes de você vir, eu lancei uma perguntinha lá no meu Instagram. Legal. Tá? Então veio uma pergunta bem legal aqui e eu vou fazer ela para você. Não tenho dinheiro para RP. Como faço para atingir jornalistas e divulgar minha empresa? Situação de muita gente. Verdade. Como é que você consegue ajudá-los? Na verdade, gente do meu mercado, ninguém me mata, por favor, com a resposta que eu vou dar aqui. Sério, mas, assim, Bru, é comum, tá? Tipo, claro que o ideal, né, é essa empresa contratar uma agência e aí é ir atrás de uma agência que às vezes tem um FII mais reduzido, né, por N motivos. Então, o ideal, sim, é sempre ter alguém do lado. Ponto. Especialista. Se eu não consigo contratar uma agência, de repente eu contrato um freelancer que vai me dar esse suporte. Porque eu vou contratar eu vou contratar uma agência para fazer um jobzinho, vale a pena? Entendi. Mas, né, porém, entretanto, todavia, vamos pensar no cenário. Eu tenho uma empresa, eu vou lançar um produto novo dentro da minha empresa. Ah, tá bom. E eu acho que esse produto, sim, é um produto interessante. É um produto que não vê muito no mercado e que tem de repente, uma boa aderência. Pode se tornar uma matéria. Mas eu não tenho dinheiro para contratar nenhum freela, nenhuma agência. Não tenho grana real, assim. O que eu faço? Eu vou dar aqui um caminho das pedras. Por isso que eu falei, gente, não me matem. Mas hoje... é a realidade. É a realidade Depois, de muita gente. O cara vai vender bem esse produto e ele vai poder te pagar. Exatamente. Vamos ajudar. Então, a minha sugestão é, a pessoa entende, de repente, um veículo de comunicação que pode ser interessante. Pequenas empresas, grandes negócios. Beleza. É o veículo que eu acho que pode ser muito legal. Que combina ali com o que eu estou falando, né? Que eu quero divulgar. Quem que é o jornalista? Então, eu vou lá folhear, eu vou entrar no site, eu vou ver o expediente ali daquele veículo e eu vi que o jornalista X sempre fala sobre isso. Eu vou mandar uma mensagem para ele no LinkedIn. Mas eu vou mandar uma mensagem já... Olha, fulano, jornalista, eu sou o fulano de tal, estou à frente da empresa X, estou lançando um produto Y que eu acho que pode ser muito interessante para o seu leitor. As informações são essas, o produto funciona assim, meu modelo de negócio é assado, eu não tenho nenhum concorrente nesse mercado, ou então eu tenho um concorrente Y nesse mercado. Te interessa? Legal, e ir para a rua, né? Mas assim, mandou.
a pessoa visualizou e não respondeu, Tchau. não seja chato. Não fique insistindo. Ele não interessou para ele. Tá. Não, assim, é algo que hoje, assim, o LinkedIn, ele é uma fonte, assim, de muita pauta que roda ali. Tem muito jornalista que procura, né, novas fontes, novos assuntos ali na rede. Isso é uma coisa que eu não sabia. Tem muito jornalista lá no LinkedIn? Muito. Todos Olha. eles estão ali. Que legal, eu não sabia mesmo. E aí é muito curioso, assim, porque eu tenho uma jornalista que ela hoje está no Valor. E eu já recebi uns 3, 4 empreendedores mandando mensagem assim: Oi, Cecília, tudo bem? Meu nome é fulano, a jornalista X falou para eu entrar em contato com você, porque você pode... Eu tentei vender uma pauta para ela e ela falou que era melhor te procurar para você me ajudar. Então deve ter chegado assim, num formato péssimo, né? Acontece isso, né? Do próprio empreendedor entrar em contato. Mas, assim, é algo que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. A gente não pode ser inconveniente, né? Com certeza. Na rede social e da pessoa batendo toda hora. E, assim, eu tenho um produto de moda, eu estou vendendo para um jornalista que fala de tecnologia, não faz sentido, né? Então, assim, entenda. Às vezes eu tô lançando uma empresa, lançando um produto que é para moda. Eu vou olhar veículos que falam e cobrem esse assunto. Sim. Que se comuniquem também com esse público. Vou né? falar com um jornalista que está naquele veículo, não que cobre tecnologia, por exemplo. Então, assim, fazer um trabalho de pesquisa, qual que é o veículo, qual que é o jornalista, para entrar em contato, é bem interessante que aconteça. Tá bom. Tá? Então, mas é aquilo, não fique lá cutucando a pessoa. Se ela não respondeu, Não next. interessou. Exatamente. Tá bom. E pensa que, assim, o jornalista, ele tá em campo, ele tá conversando, fazendo milhões de pautas ao mesmo tempo, tá com um volume enorme de trabalho. Então, também não acha que mandou hoje e vai ter uma resposta amanhã. Perfeito. Gente, vamos ter senso, né? Vamos ter um senso Exatamente. de urgência, né? Que não é urgente, de importância em levar dados para essas pessoas que você quer que divulguem, né, o seu produto ali, seu lançamento. E que mais? Não, são esses os grandes pontos. Tanto bom. Mas assim, já leva a informação completa. Tá. Né? Então, assim, o que é o produto ou serviço? Por que você acha Seja que é interessante? sucinto, né? Leve Nada de texto números. gigante. Exatamente. Tipo, isso está movimentando quanto? Qual o mercado? Qual que é o tamanho? Então, pensa que, de repente, você está fazendo um pitch para um investidor ali. Leva tudo aquilo. É isso. Ah, boa. Gostei. Consolidou bem. Gostei. Bom, Cécia, a gente chegou no nosso tempo aqui já. Passou muito rápido. É um conteúdo muito novo para as pessoas, né? Eu vejo que o empreendedor brasileiro, ele é muito ralador, assim, né? O cara quebra pedra todo dia. E Vende o almoço para ter o jantar, né? E vai isso. nesse ciclo. Exatamente. Então, esse assunto é um assunto que interessa muito, mas que é luxo para a maioria. Sim. Então, poder compartilhar um pouco a sua experiência, o seu conhecimento, para que eles nos ouçam e tenham um pouco de acesso a essa informação, é de enorme valor. Então, eu te agradeço demais pelo seu tempo. Obrigada. E até fazendo um convite pro seu ouvinte, assim, a gente compartilha, né, nas nossas redes sociais muito conteúdo educativo. Aí, ó. Então, Grupo Fala Oficial no Instagram e Grupo Fala no LinkedIn. Realmente, a gente tenta trazer muito conteúdo do nosso dia a dia, case, estratégia utilizada, do's e don'ts, assim, né? E com uma linguagem simples, para que todo mundo entenda. Então, acho que pode ser bem interessante vocês, né, pessoal, começarem a seguir a gente também. Perfeito, gente. Não deixem de seguir lá o Grupo Fala Oficial, _oficial. E muito obrigada pela sua presença. Curta, compartilhe esse conteúdo e até o próximo podcast. Obrigada, Bru.